Vejo um polegar positivo, estamos no ar. Episódio 22 do Clube da Exame Invest está começando agora. Mesa central, sem ele não é mesa central. Bruno Lima, seja bem-vindo. Essa agora eu te peguei, hein? Boa, foi bonito. Sem você bonito. não é mesa central, é qualquer mesa. Para ser mesa central do Clube da Exame Invest, tem que ter Bruno Lima. Seja muito bem-vindo, Bruno Lima. Muito bom estar aqui de novo com todos vocês. Semaninha passou rápida, cá estamos novamente para o 22, mais uma resenha. Episódio 22, um bate-papo. Pô, mais um amigo, gente boníssima, cara, também conheço há muito tempo. Pô, figuraça. Quase 20 anos de mercado, vamos trazer ele mais aqui. Até. Mais? Mais. Calma, então, deixa eu te anunciar para você poder me corrigir. Brincadeiras à parte. Pessoal, o convidado do Clube 22 é Luiz Henrique Guerra, CIO da Logos Capital. Luiz Henrique Guerra, seja muito bem-vindo à nossa resenha aqui no Clube da Exame Invest. Obrigado, um prazer estar aqui. Meu nome é Luiz Henrique Guerra. Tive que esperar 21 convidados para estar aqui com vocês, mas estou muito feliz. Talvez o melhor programa de finanças hoje do mercado. E vamos embora. E a melhor edição do Clube da Exame Invest talvez esteja para começar agora. Que isso? Me corrija então, Guerra. Mais de 20 anos de mercado? Mais de 20 anos. Comecei na Merrill Lynch em 21. Já estamos em 20... Na Merrill Lynch em 2001. Estamos em 22, 21 anos de mercado. Perfeito. Posso falar um pouco da minha carreira toda, não? Porque você tem um início que é pouquíssimo trivial para um mundo do mercado financeiro, né? Para quem já passou, sentou nessa cadeira aí tão disputada, conforme você levantou, você tem uma formação pretérita que não é o lugar comum. Cara, você começa fazendo faculdade de direito. Direito. Eu me corrigi a tempo. Advoca direito. Você foi parar no mercado financeiro. Conta essa história. Eu faço direito na PUC, junto com administração na USP. Então, são as duas concomitantes. Eu começo a trabalhar num escritório de advocacia famoso, isso em 99, que é o Demarest Almeida. Fico quase 3 anos lá. E aí eu tinha uma amicíssima minha, que é a Thaís, trabalhava na Merrill Lynch. Me achava genial, não deixei nunca essa imagem escapar, embora eu já soubesse que ela estava errada. Ela me chama para ir para a Merrill Lynch, trabalhar com ela, com telecom. Ela trabalhava como estrategista. E aí eu migro, né? Eu começo minha carreira, então, no mercado financeiro, de fato, em 2001, quando eu saio do Demarest depois de 3 anos. E lá foi muito interessante, porque eu já fazia um pouco, né, do Business em Telecom. A época a gente... Era o Brasil da privatização, né? Fernando Henrique, interessante, enfim. Verdade. E aí era muito... Todo mundo achava que o investimento em infraestrutura já naquela época ia avançar muito. Então eu fazia de tudo, a energia elétrica, saneamento. Saneamento naquela época, olha que loucura, ele não fez quase nada no período todo. Depois a gente pode até falar um pouco de saneamento. Com certeza. E telecom, e mineração também. Foram 4 temas que a gente fazia muito doing business. Um dos principais clientes da gente, até uma outra companhia que a gente pode falar, que era a Telecom Itália já naquela época. Quer dizer, eu conhecia a Telecom Itália como advogado, porque era a época da privatização das empresas celulares, né? A época não era como é hoje. O Brasil era dividido, mas enfim, é uma longa história. Comecei lá, vou para a Merrill Lynch. Na Merrill Lynch eu fico até a eleição do Lula. Até um pouco mais, na verdade, né? Aquilo me assusta um pouco. Eu falo, não, vou dar uma parada para estudar. Então, eu também fico quase 3 anos na Merrill, como sell-side, né? Analista de telecom sell-side. Vale lembrar aqui que a Telecom, naquela época, a gente cobria a Latam, né? Telecom, naquela época, era mais ou menos 30% do índice, né? Bem diferente do que é hoje. E no México até maior. No México, a América Móvil era separada da Telmex, né? E a gente olhava para tudo. Um bocado de empresa, porque era tudo separado. As celulares eram tudo separadas, existia Brasil Telecom e Telemar ainda, enfim. Mas aí eu saio quando eu Lula eleito, porque eu falo, não, vamos estudar. Eu achava que o Brasil poderia degringolar um pouquinho. Aí eu faço aquele mestrado estrito sensu, né? Uhum. Que é aqui no Brasil mesmo. Que é Viampec, aqui no Brasil, na USP. Aí eu fico 2 anos fora do mercado, como suposto sabático, mas de sabático não teve nada, porque tinha que estudar pacas ali. Ali, na verdade, eu fico até na dúvida se eu vou fazer um PhD ou não, mas aí conhecendo, né, meus colegas de faculdade, vi que aquilo não era para mim, os caras eram muito mais sofisticados intelectualmente que eu, aquilo lá dava trabalho, alguns até foram fazer PhD lá fora, outros são professores hoje, enfim. Aí eu volto pro mercado, vou para a GP, na época GP Asset, não a GP Private Equity, GP Asset, que hoje é a BRZ, né? Eu fico por volta de 1 ano na GP Asset, quando a Quest me convida para ir para lá. Quest pequena na época. Aí eu fico quase 7 anos na Quest. E aí eu decido sair da Quest. Teve várias mudanças na Quest nesse período todo. Já tivemos alguns convidados aqui que passaram ou estão na Quest. Fábio Spinoli, de sua familiar. Foi o Fábio Spinoli que me contratou. Grande abraço para o Fábio. Episódio 8 do clube. A gente era bem complementar. Na época era um cara muito bottom-up. Ainda sou mais bottom-up. Ele é um cara mais top-down. Tivemos uma interação muito boa. Os fundos da Quest de renda variável foram muito bem no período.
E aí ele sai antes de mim, um ano antes, ele monta a Apex, né? E aí eu saio para montar a Indy. E recentemente, episódio 20, tivemos o Elian Wang, conhece também? Perfeito, o Elian Wang contratamos. Nosso pianista aqui no clube. Pianista, né? Pois é, isso eu nem sabia eu. Mas a época acho que não era. E aí o Elian a gente contrata para montar a equipe. Bacana. E aí ele fica até hoje, né? Então isso deve ser 2007. Eu nem lembro direito, mas faz muito tempo e ele fica lá até hoje, né? Uhum. E aí eu decido sair da Quest para montar a Indy, que eu fico quase 7 anos, depois a Logos, que é onde eu tô hoje. A gente montou em janeiro de 19 e largou a Logos, então um pouco mais de 3 anos. Quer dizer, tempo pacas aí, né? Já montei 2 assets, né? Que dá um trabalho. Nossa, imagino. Uma baita estrada já, né? Interessante. Até brincamos aqui com o Elian Wang do episódio 20, que ele, a gente pergunta sempre que atividade você gosta de fazer, cara, na sua hora de lazer e tal, que a gente bota aqui na roupagem de o que você faz no clube. E o Wang realmente estreou instrumentos musicais aqui no programa, tocando piano no clube. Você faz alguma atividade? Gosta? A única coisa que eu faço meio sem graça, tá? Mas eu corro. Eu tenho o hábito de correr ou pedalar com bastante frequência. Às vezes até todos os dias da semana. E você faz para desligar ou você bota o headphone para ficar acompanhando o mercado, escutando o clube? Às vezes até escuto o clube, às vezes uma Bloomberg, uma loucura completa, mas às vezes é numa hora do almoço ou de manhãzinha, né? O mercado abre, né? Eu acompanho sempre como é que abre o mercado europeu, tá? Às 5 da manhã. Eu sou bastante ligado no mercado, então às vezes eu sempre... Mas também corro assistindo filme, eventualmente ao ar livre, que é uma delícia, né? Então, Perfeito. Isso aqui é bom demais. Cara. Começar a falar então do que você adora, por acaso eu curto, o Bruno Lima também curte. Vamos começar falando de mercado, aqui dar o pontapé inicial. Perfeito. Cara, talvez de uma forma bastante generalista aqui, temática, para falar da sua visão, a sua abordagem do momento do mercado brasileiro. E aí, só para contextualizar aqui, a gente está caminhando para o final do primeiro trimestre do ano, e é um trimestre, de fato, bastante volátil, com os Estados Unidos subindo juros, início de ano eleitoral e até, infelizmente, uma guerra no leste europeu. Tudo isso acontecendo nesse primeiro trimestre, mas os ativos domésticos performando muito bem. Assim, o acumulado do ano, Bolsa Brasileira está muito bem. A moeda brasileira é a melhor moeda até agora no ano de 2022, ou seja, fechando esse primeiro trimestre, o que bota a Bolsa Brasileira em dólar, para comparar aí com outros índices de ações também no mundo. Se não me engano, se não é o primeiro ou o segundo melhor acumulado no mundo. Num período em que Estados Unidos, as bolsas americanas estão indo mal. Então o que fica a pergunta é assim, esse gap de Brasil e Estados Unidos já fechou? A bolsa brasileira, com esse bom desempenho da bolsa brasileira, já está no preço ou ainda está barata? Dá para ir mais? Foi só um ajuste que já está ficando de retrovisor? Ou é o início de uma tendência? Como é que você está vendo o mercado brasileiro nesse momento? Muito boa pergunta, muito difícil de responder, mas assim, até porque a gente olha mais bottom-up, né? Como é que é a Logos? Ela olha mais case por case, mas assim, mas eu vou tentar te responder da forma como a gente vê na Logos. Assim, o Brasil tá barato, mas ele tá barato há muito tempo, né? E o Brasil não se ajuda, né? Se você pegar 40 anos, nossa renda per capita cresce na média 0,5%. Na verdade, a atividade de gestor de renda variável no Brasil é muito ingrata, né? Porque você tem um país que há 40 anos não cresce e, via de regra, com juros muito altos, né? Então, você já larga tendo um competidor, que é os juros, né? Então, assim. Então, acho que quando entrou esse ano, acho que principalmente o investidor estrangeiro viu o Brasil, né? Tinha uma migração, uma rotação de growth, né? De empresas de crescimento para empresas de valor. O investidor estrangeiro que é mais rápido, mais atento, aí se ele realmente faz preço no mercado, ele viu essa rotação, um país muito ligado a commodities, né? Tinha um código como a commodities, é vista muitas vezes como um hedge inflacionário, né? Que faz todo sentido ser visto assim. Então ele viu um país que estava barato, né? Uma somatória de país barato, com muita empresa de valor, tinha sistema financeiro, seja commodities, já quase 60% do índice, e no momento que fazia sentido estar exposto a commodities. Somou tudo isso, eles entraram rápido aqui, tanto que, se você reparar, o que subiu na Bolsa Brasileira foi meia dúzia de empresas, né? Você pegar bancos, Vale, Petro, alguma coisa de aço, que a gente, via de regra, não tem, tá? E a gente não pega esse alto, embora o fundo não esteja indo mal. O Brasil hoje está mais ou menos 10 vezes lucro, né? Se expurgar Vale, Petro um pouquinho mais, que merecem um desconto, o banco talvez também mereça um desconto, mas ele não está caro. Só que, né, um exercício que a gente faz lá internamente é assim, o Brasil está 10 vezes lucro, eu vou tentar ser simplista aqui, com juros real de mais ou menos 5, até um pouco mais alto, enquanto os Estados Unidos está mais ou menos 20 vezes lucro, é 220, né, o lucro por ação que eles têm lá, o S&P está 4.400, então está 20 vezes lucro. Se eu divido 1 por 10, né, a rentabilidade do lucro no Brasil está 10%. A americana, se eu divido 1 por 20, 5%. Só que lá o juros real é 0, aqui o juros real é 5. Então o spread da rentabilidade de lucro sobre o juros real lá tá igual ao Brasil, né? Interessante, hein, Bruno Lima? Então, assim, não é um país que é barato. E lá talvez mereça prêmio,
por ter empresas de tecnologia, biotecnologia, etc. Então, talvez os 20 não estejam... Então, assim, quando chega para mim e fala, olhando o agregado, o índice, você se entusiasma para comprar perto do 116? Não, mas a gente aprendeu a respeitar muito fluxo. E eu acho que ele pode continuar vindo. Perfeito. E não duvidaria que você ir para 120, 125. O que animaria muito a gente, que tá ficando um evento cada vez mais raro, alguém da terceira via conseguir se posicionar melhor nas pesquisas eleitorais e, eventualmente, ganhar a eleição. Acho que isso, dadas as pesquisas, até a BTG soltou uma pesquisa hoje, vai ficando cada vez mais claro que é difícil esse cenário e é improvável, você não tem que trabalhar com ele. Então, dito tudo isso, assim, acho que tem um fluxo que continua, porque continua essa rotação para valor. O Brasil é um mercado raso, né, no sentido de que o investidor estrangeiro colocou 80 bi de reais, né, que não é o que uma Apple trada por dia no ano, né? E, não, um pouco mais do que a Apple, eu tô brincando. Mas assim, é pouco e ele já faz muito preço, né? Até porque fica uma correria para quem não tem para comprar. Então, assim, então acho que esse movimento faz sentido continuar. Mas assim, não dá muito conforto para a gente. Não, índice faz sentido. A gente nem consegue responder muito bem essa pergunta, exceto da forma como eu coloquei. Acho que o único ponto, assim, se fosse para tentar, né, refletir um pouquinho nesse argumento do Guerra, é a questão da composição do índice, né? No sentido de, pô, você até falou... É muito valor, né? E lá tem muito tech, então talvez os 5% da diferença da rentabilidade real, né? Over a taxa de juro real, você precisa de mais crescimento daquele percentual lá do índice lá de fora. Mas enfim, também, putz, assim, tô aqui só bate-papo de... Deixa eu também fazer uma coisa, que as empresas no Brasil são boas, né? Então, embora a economia não cresça, o juros esteja alto, você pegar o resultado que o Itaú entregou, que é um dos maior peso no índice, praticamente o maior peso no índice, se merece ter subido o que subiu, porque entregou um baita resultado. O Bradesco foi um pouquinho pior, mas é um baita banco também. Então as empresas são boas. A Vale está num múltiplo barato, embora comparável da Rio Tinto, ainda está barato no múltiplo da Vale. 3 vezes EBITDA, está gerando muito caixa. Diferente de lá de trás, né, um ponto bem importante, não sei se já mencionado aqui, as empresas estão desalavancadas no Brasil, isso é uma baita diferença. A Vale está net cash, a Petrobras não tem problema de dívida, a Eletrobras zerou a dívida dela, está uma dívida pequena, totalmente administrável. Então, assim, a qualidade melhorou no Brasil nesse aspecto de alavancagem e as empresas estão entregando resultado, mesmo com esses desafios macro, né? Então, assim... Mas assim, no nosso portfólio a gente evita esses papéis. A Vale a gente já teve várias vezes, a Petro a gente evita um pouquinho por ser uma estatal, e os bancos a gente não gosta muito, porque a gente compara muito com os bancos lá fora e não vê muita simetria, né? A gente gosta muito de coisa simétrica, que tem um trigger que vai... Você já segmentou aqui praticamente 3 tópicos para a gente discutir, isso vale dar um zoom em cada um deles. Bom, primeiro começando com commodities, que abraça 2 do que você falou, que foi Vale e Petro. Como vocês estão vendo o commodities, dado esse rally extremamente forte que tem acontecido nos últimos 6 a 12 meses. O que vocês ainda gostam? O que vocês não gostam? Como é que vocês estão posicionados? Sem entrar ainda na questão de eleições, no caso da Petrobras. E você pegou e você usou no passado. Já tivemos Vale. Isso é interessante. Hoje em dia você não gosta de Vale. Comenta um pouco pra gente como é esse perfil de commodity na bolsa você está vendo. A gente entende, né? A Vale é muito dependente da China. Se você pegar qualquer métrica de minério de ferro na China, de consumo de minério de ferro na China, ele é acima de qualquer país que já se alavancou. A Irlanda, na época áurea da alavancagem imobiliária lá, a Espanha, ela é muito superior, né? Quando você pega gasto de uso de minério, que acaba sendo aço, né? Para imóvel, para infraestrutura, etc. Então, assim, a gente acha que isso tem que mudar. Não só a gente acha, né? Acho que meio mundo acha que a China tem que migrar de uma economia muito voltada para investimento para uma mais voltada a consumo. Esse processo tem sido retardado pela questão do Covid, primeiro, e porque sempre que ameaça ter um crescimento menor, como o Premier está num processo de tentar se reeleger pela terceira vez, o Xi Jinping, ele faz alguma coisa para alavancar. Então, ele está estressando mais e mais a economia. A gente entende que o momento de minério, porque ele vai estressar um pouquinho mais a economia agora, está bom de novo. O minério está $140, $150, que é brutal. A Vale precifica 70 na nossa conta para tradar no múltiplo histórico. O minério está o dobro disso. Então, a Vale está barata nesse aspecto. Mas a gente quer estruturalmente, não. A gente não tem pudor nenhum. A gente até fala assim, a gente trata várias coisas, a gente trata como um trading call na Logos, né? Que a gente vê outras empresas, ao invés da Vale, como melhor posição. A gente prefere aço a minério, por exemplo. Interessante. A gente tem Gerdau, você perguntou de commodity, a gente tem Gerdau, que a gente também vê tão barata quanto a Vale, e é mais diversificada. A gente tem a CBA, que acho que já foi mencionada aqui, né? Tem começado a aparecer bastante aqui. Essa daí é sensacional no seguinte aspecto. A gente entrou na CBA, se eu me estender, vocês me avisam, né? Entrou na CBA no IPO a R$12, né?
E a época eu fiz uma conta que eu falei, ela é uma empresa integrada, né? Então ela tem a alúmina, a bauxita, que é a alúmina, e tem a energia elétrica, que são 2 componentes que pesam muito na produção de alumínio. E a conta que eu fiz inicial, como eu sou um cara que sempre olhou para utilities muito, é que eu falei, pô, esse cara tem uma CESP dentro dele e tá quase saindo ao market cap da CESP. E até o CFO, coincidentemente, é um amigo meu de infância, até provoquei ele, falei, pô, mas vocês deviam destacar mais isso. Ele falou, não, mas a gente é integrado e nem quer, a gente é produtor de alumínio e nem quer. Eu falei, pô, mas isso é uma coisa que, pelo menos os analistas, né, eu vou provocar aqui, que tem que colocar isso na conta. Então, assim, ela tinha praticamente uma CESP dentro, que hoje ela vale 5 bi a mais que a CESP. Ela tem a alúmina, a bauxita, e produz alumínio numa época que o alumínio tá explodindo, e a gente acha que tem que continuar explodindo, tá? Porque não só pela questão russa, mas pela questão da economia verde, essa economia que vai ser muito mais demandante de alumínio. A gente sempre olha muito para valuation, tá? Só para fazer a 3.500, que é o quanto está o alumínio hoje, a empresa está mais ou menos 2,9 vezes EBITDA, tá? Então, assim, a gente acha muito barato isso. Em qualquer métrica, tá? Ainda mais sendo integrada, tendo uma CESP lá dentro. Não, perfeito. Até para quem quiser saber mais sobre esse tópico de alumínio, de estresse, não só de Rússia e Ucrânia, mas também da agenda verde. Lembrando, pessoal, o Clubin, que foi ao ar na sexta-feira passada, o Clubin, ele é 30 minutos temático e o tema foi commodity. E o ponto que o Guerra está trazendo aqui realmente foi muito endereçado no episódio 2 do Clubin com o tema de commodity. Guerra, saindo de metálicas, indo para petróleo, você falou que Petrobras, ruído eleitoral. Começar a abraçar, cara, eleições no Brasil, a gente e não tem tido um consenso aqui na mesa, né, Bruno Lima? Tem gestores que não, estatal para mim é preço, tá exagerado, independente de eleição eu quero ter, e tem gestor que chega aqui e fala, cara, ano de eleição eu não gosto de estatal, não mexo, busco não ter. Como é a sua abordagem, assim? A gente vê muito assim, tudo né, uma filosofia que a gente tem lá, tudo é uma questão de preço. E a Petrobras, de fato, está muito barata. Está falando de uma empresa 2,5 vezes EBITDA, mais ou menos, a depender do preço, com um carrego extraordinário que ela deve pagar talvez 30% de dividend yield nesse ano. Né? Então, assim, é muito interessante, né? Como case, você desperdiçar isso, assim, pô, uma empresa dessa, tá? Mas aí não tem hoje, porque, assim, sempre que a gente vê o Lula na frente nas pesquisas, a gente lembra tudo que foi feito na Petrobras no passado, inclusive no governo dele, né? E foi um desastre completo, né? Principalmente a parte de investimento, Abreu e Lima. Bom, o modelo mudou, né? Era concessão, virou um modelo de partilha. Foi no governo dele, Dilma, época, ministra de Minas e Energia. Então, assim, a gente tem uma visão muito crítica com relação... A gente torce para um Lula macro ser estável, mas a gente sabe que o Lula micro ele é muito ruim para os setores e para as empresas. E ele, assim, entre aspas, quebrou a Petrobras no período que ele estava lá, foi resgatada, por sorte, no Temer com o parente, mas praticamente quebrou a empresa. Alavancou demais a empresa com investimento que não fazia nenhum sentido. Então, sempre que a gente ameaça comprar, a gente lembra disso. Obviamente, quando acontecem alguns eventos, né, que fazem a ação cair ainda mais, a gente aproveita e compra, mas nunca vai ser no trading call. A gente vê o Brasil como um grande trading call, que nunca vai ser uma posição estrutural, assim. E se for, a gente certamente não vai dormir tranquilo, né? A gente vai passar a noite em claro se tiver mais do que 5, ela pesa muito mais no índice. Interessante. Mas pegando, por exemplo, no caso aí uma estatal federal, mas em casos mais regionais, tem estatais que você entende, busca entrar? Você tem hoje, tirando... É que Petro também tem uma questão que Petro é commodity, né? É aquela coisa toda que... É que para Petro, olha que loucura, né? Para Petro, o ideal era que o petróleo não tivesse subido tanto, né? Porque aí não teria nem esse ruído da alta de pé. Ela continua no múltiplo muito baixo. Mas, o câmbio ajuda, né? O câmbio está ajudando ela. O câmbio está ajudando, é verdade. Mas você tem, vamos lá, você tem Petro na instância, na esfera, né, federal. Petro, Bebas e Elet. Né? Eletrobras. Dessas três aqui... Essa é uma excelente pergunta. A Eletrobras a gente gosta. Olha aí. Por que a gente já não deixa de ser uma estatal. Você estava querendo ir para o estadual, Bem, Bruninho pescou bem aqui. Não, excelente. Assim, a Eletrobras está num processo que agora está no último estágio dele, que é o TCU. Quem aprovando o TCU, a gente acha que a capitalização é provável. Lembrando que a capitalização deve trazer o governo federal para 40%, a ideia é inicial, ou seja, o governo federal se dilui de tal sorte a deixar de ser o controlador. Tem um monte de regras lá a mais, mas o fato é o seguinte, essa é uma empresa que, na mão privada, se deixar, né? Os low-hanging fruits, lá que se fala, nas ineficiências mais claras, já foram feitas com o Wilson Ferreira, que era o antigo CEO, um cara genial, excelente profissional e executivo, já foram feitas, mas a gente acha que ainda tem muita coisa para fazer. A ponto de não, sem pudor aqui, falar que a Eletrobras poderia valer o dobro. Poderia valer R$70 tranquilamente, ela está 35 hoje. Até mais, tá? Que também não precisa... Então, assim, só que o investidor tem que estar preparado, né? O ouvinte investidor tem que estar preparado, que ele vai ter que subscrever na oferta. Aí não sei exatamente quão demandada vai ser, acho que vai ser bastante.
Então vai ter uma oferta grande a acontecer, aí você subscreve e aí você pode ter a posição que você quiser. A gente acha que em passando isso é capaz que a ação já suba, né, de cara, porque fica mais clara a ideia da privatização e depois o processo deve acontecer. Ainda mais no mercado atual, né, que o Brasil voltou à moda. Ideia assim, de timeline para os passos que ainda faltam desse processo de privatização da Eletrobras. Tem que ser até junho na nossa cabeça, porque aí é uma visão mais pessoal, né? Porque eu acho que o Bolsonaro também não quer bancar muito isso em um ano eleitoral, cara. Então, eu acho que a questão política aí começa a pesar se entrar no segundo semestre sem privatizar. A gente sabe que o Bolsonaro não é um grande fã, né? Não bancou as grandes reformas, grandes privatizações. Enfim, lá atrás ele até foi contra, como deputado, a privatização da Telebrás, por exemplo, que era a coisa mais básica. A gente sabe que o Guedes, que está tocando essa parte, é muito favorável e consegue, né? Acho que ele vai topar, mas assim, se entrar muito no debate político é ruim. Então, acho que junho é o deadline, ali, o limite máximo para fazer. Mas a gente acha que sai, tá? A gente é bem... Não é uma posição grande, a gente tem outras estatais até maiores que essa, que a gente pode falar. Vamos explorar aqui. mas a gente acha que sai, de novo, acho que tem muito na mesa aí. Tá? Então, a diferença aqui, só na esfera estatal, entre Petrobras e Eletrobras, da sua abordagem, é que pelo menos uma delas já tem um gatilho ali que está aparecendo no radar, que é a Eletrobras de privatização. Exatamente casa com que você gosta. E outras estatais são esse nível federal, você também está dedicando atenção, assim? Então, no nível federal, é o que o Bruno falou. Tem a Petro, que a gente não gosta muito. Tem o Bebais, que está muito barato, né? O Bebais está 4,5 vezes lucro, 0,65 vezes patrimônio. Então, assim, está estupidamente barato, mas a gente não tem ainda. Então, a gente está pensando. Tem uma coisa importante que aconteceu no Brasil, né? Importante sempre lembrar que o Brasil melhorou no aspecto. Tem a lei das estatais e o Banco Central Independente, né? Foram dois progressos muito... marcos importantes. Muito relevantes, muito relevante no sentido de dar mais conforto a você estar num Banco do Brasil, numa Petro e até numa Eletrobras, mesmo que não venha a ser privatizada. Mas a gente não tem, a gente tem a Eletrobras e aí no estadual, que aí vale a pena mencionar, a gente tem duas estatais no setor de saneamento, que a gente gosta bastante mesmo, que é a Sabesp, que é a Companhia de Saneamento de São Paulo, e a Copasa, que é a de Minas Gerais. A Copasa é uma posição menor, dada menor liquidez e dado o desafio maior. A gente acha que o Zema, né, pelo menos as pesquisas que a gente tem acompanhado, o Zema, atual governador, se reelege, o que é ótimo, e a gente acha que ele vai ter uma assembleia menos hostil do que ele pegou a atual. Por quê? Não sei se vocês lembram, o Zema foi uma surpresa completa em 2018, né? Só que a assembleia foi ruim, né? Acho que elegeu, tem que checar, mas acho que ele elegeu um deputado estadual do Novo. Então ele teve que compor, ele não conseguiu fazer um monte de coisa que ele gostaria. Tanto que um dos programas dele é privatizar tanto a CEMIG, né, que é a estatal de Minas de energia elétrica, quanto a Copasa. Aí ele não conseguiu porque barrou e ele falou: não vou gastar meu capital político. Minas também tem uma questão importante que você precisa de um referendo popular para aprovar, mas isso é importante, 60% de duas aprovações na Assembleia, que aí você muda a Constituinte estadual e aí você pode aprovar. Então, com 60% em duas casas, ele consegue aprovar. E aí, então, a gente precisa... Primeiro, o Zema precisa ganhar a reeleição. Segundo, ele precisa conseguir ter uma Assembleia menos hostil que tope bancar isso. Conversando com eles estão muito empenhados em falar: não, segundo mandato a gente vai focar mais nisso. Não se preocupa mais com reeleição, é natural, né? Você pode gastar mais capital político com coisas desgastantes, né? Então, a gente acha que o Zema vai tocar isso. A Copasa, né, valuation, como eu sempre digo, é uma coisa que mais interessa. Ele dá 0,65 vezes base de ativos regulados, né, um termo que se usa muito, que é como se fosse um replacement value, um valor de substituição, né? De reposição, ou um patrimônio líquido, né? Então, assim, ela é muito barata. A gente vê as empresas negociando lá fora de saneamento, que são poucas, que tem 1,5, mas as privatizações que aconteceram até 2 vezes, né? Então a gente está falando, eu falei de Eletrobras o dobro, a Copasa poderia valer alguma coisa acima de 3 vezes. Caramba. Na eventualidade da privatização, dado que ela tem um pouco de dívida e tal. E ela é um carrego bom, embora esteja em discussão, que é outro ponto importante, que ela paga algum dividendo. Então é muito bom. E aí nossa posição maior é na Sabesp. Como aí é mais o tabuleiro fácil. Político de São Paulo na cabeça de vocês? E aí esse que é um call mais legal. Embora eles não estejam um favoritismo tão claro quanto o do Zema para governador, a gente acha que 2 caras vão ganhar importância, porque o interior de São Paulo é conservador, né? Historicamente conservador. A gente acha que é difícil alguém da dita esquerda, né? O Haddad, o Bolo já desistiu, né? Mas o Haddad, até mesmo França, que a gente acha que não tem essa agenda, ganharem. E a gente acha que é muito provável que o Tarcísio ganhe força, que é o candidato do Bolsonaro, ou o Garcia. E as últimas interações que a gente teve com eles, o Tarcísio falou publicamente, ele é a favor de privatizar, acho que ali teria um esforço para privatizar logo. E o Garcia idem, tá? Ele fez 2 reuniões recentes com investidores, falou: não tem resistência.
Aí, né, a pergunta mais básica é, pô, mas o Dória também falava que não tinha resistência e não fez. A gente acha que o Dória escorregou aqui, o Covid atrapalhou e tal, e aí acabou não tendo tempo. E, detalhe, bem importante, o marco do saneamento só foi aprovado agora, né? Então isso muda tudo. Foi aprovado em 2020. Então, assim, o Dória teve 2 anos, na verdade, não teve 4. E aí o cara que assumir agora vai ter 4. E também muito importante, né? Várias privatizações foram feitas e várias muito bem sucedidas, né? Uhum. E para o governo do estado, embora o governo esteja bem fiscalmente, pô, ele pode investir em educação, saúde, transporte. Não é saneamento, né? Se você acha o agente, né, o agente privado correto, ele tem muito mais capacidade de investir e certamente mais idoneidade na execução, né? Porque é natural que seja assim. Uhum. Então a gente gosta muito desses dois. Essa BES pra gente vale, para ter dar 1,3 vezes base de ativos regulados, que é a conta que a gente faz, ela vale R$88. Ela fechou a 45 hoje, né? Então é outro case que assim, a gente sabe dos riscos, né? Óbvio, esses ativos, né? Tira um pouco o sono da gente, né? Não é aquele ativo prêmio, aquela baita qualidade, mas as assimetrias com esses gatilhos fazem com que a gente goste bastante. Interessante. Só para fechar o gancho, lembrando que esse gancho veio quase da sua fala inicial, e você fala que não tem gostado de bancões aqui no Brasil, até por valuation. Se você puder compartilhar com a gente o que você está vendo. Não posso, né? Fazendo a ressalva de que eles são excelentes bancos, Sim. A gente compara muito com os americanos, que são os bancos mais comparáveis que os brasileiros, porque se comparar com o europeu, aí o europeu está muito mais barato, mas a Europa agora está com o problema da Rússia, tá? Então um americano, a gente olha para um JP Morgan, um Bank of America, o Bank of America trade a 1,35 vezes patrimônio, mais ou menos, tá? Precisa checar lá. E o JP Morgan 1,5 vezes patrimônio. E ambos geram um retorno sobre o patrimônio, que quando você faz contra a Treasury, que é o que importa, né? O spread contra os juros, né? Governamental, é muito superior aqui. O JP Morgan mais ou menos 15, o Bank of America em 13, 14. Que são os 2 principais bancos americanos. Aqui você pega um Itaú no mesmo múltiplo do JP Morgan, que é 1,5 vezes, fazendo um ROE de 18, eventualmente 19, mas contra uma Selic de 12, né? Então, assim, o spread não é tão alto. Mas a gente entende que esse fluxo deve continuar e que o cara também não está desconfortável. O investidor estrangeiro, a gente entende a cabeça dele. É que como a gente tem essas outras opções, a gente prefere estar nelas do que... Porque o problema do gestor é esse, né? Você tem que fazer escolhas, né? Não tem milagre. E é muito difícil, né? Muito difícil. Eu aprendi uma coisa na minha vida, você não pode peitar o fluxo indo short, que a gente pode ir short. Mas é muito difícil você capturar o fluxo indo long contra a sua convicção, né? Então também não precisa fazer nenhuma coisa nem outra, né? Então a gente evita estar short nos bancões, mas ao mesmo tempo a gente não tem aquela convicção para estar long, ainda mais olhando lá para fora, né? Então Interessante. Bom ponto. No final, a discussão toda também é o quanto de crescimento poderia vir de carteira de crédito comparada lá fora versus um cenário mais benéfico aqui do mundo político, né? E a própria descompressão da taxa de juros, né? O quanto a tua taxa real está comprimindo o teu spread, né? Então, mas até isso é difícil, né? Acho que o número da Febraban e o que os bancos estão usando é 7% de crescimento de crédito. Nominal. Uma inflação que vai ser 6 a 7. Então, assim, a gente esquece também que tem inflação. É verdade, tudo. É tudo nominal. Então, assim, a gente não pode perder de vista que a inflação... O que é até bom, né? Uma das razões de a gente estar 100% comprado hoje nos 2 fundos é que assim, um hedge contra a inflação é estar em empresas que tenham pricing power, né? Que tenham poder de repasse. A gente gosta muito disso. E utilities, por exemplo, que é o principal setor que a gente tem. Depois a gente pode falar de uma empresa que não tem esse pricing power, mas a gente gosta. E utilities tem muito, né? Porque é linkado, né? Contrato é linkado. Você pode falar, o cara vai rasgar o contrato. Mas se rasgar o contrato, quando vai para 7... Algum outro setor que você identifica uma boa empresa com bom pricing power, assim? Algumas empresas, que está difícil esse cenário de consumo, está né? muito desafiador. Quem está tendo a capacidade de repassar preço? A Soma, por exemplo, conseguiu, mas assim, eu não sei se perdura, não sei quão sustentável é. Quando você se diferencia a Soma, Arezzo, são 2 exemplos, né? Arezzo e Soma. Arezzo a gente não tem mais por esse receio do consumo discricionário, né? Esse setor que, se o cara tiver lá o budget, o orçamento dele muito apertado, ele vai cortar o sapato da Arezzo, vai cortar a roupa da Soma, enfim... Então, ele está procurando evitar esses setores, e também porque não está num valuation tão interessante, tá? A Arezzo merece... Andou bem recentemente. A Arezzo merece ter um prêmio porque está entregando muito. Não, o Birman está fazendo, de novo, um trabalho espetacular. Comprou muito bem a reserva, mas está lá 22, 23 vezes lucro, né? A gente não acha... A gente vê outros papéis que estão com um desconto maior. A Renner, de novo, né? A gente... Tem referência de preço, né? Então a Renner lá quando bateu R$22, estava 18 vezes lucro. A gente acha que 18 é exagerado, mas também a gente não acha que vai passar dos 22 que negocia a Arezzo. Então, assim, acho que é um setor que vai ficar num range, assim, né? Ele não vai ser um estrutural, né? Caiu demais, você vai.
E-commerce, a gente tem mais dúvidas se não pode até cair mais, tá? Interessante, porque o e-commerce, eu tinha discussões, né, gigantes, né? E o Fred Trajano fez um trabalho maravilhoso, né? O cara é sensacional. Mas, assim, uma época, né, quando estava 22, 23 reais, a Magazine Luiza estava com prêmio para a Amazon. Sendo que a Amazon, metade dela, né? Você pode falar se é metade, se é mais ou menos, mas cerca de metade, que é 800 bi a 1 tri de dólar, até 1 tri de dólar, até mais, né? É a AWS, né? Que é a cloud, que não tem nada a ver, que faz margem absurda, que gera caixa. Então, assim, era uma empresa, a Magazine Luiza tradava prêmio com uma empresa cuja metade dela tinha que tradar no outro múltiplo. Então, a gente achava que estava errado. Muita da discussão, né? Quem gostava falava, não, mas cresce mais. Aqui eu falava, mas como assim cresce mais? Até quando, né? Então era só uma questão de time, né? E aí, enfim, aconteceu. Aconteceu com todas, né? Havia varejo mais dramático. E você deixou essa bola quicando aqui, uma empresa que você gosta muito, apesar de não ter pricing power. É isso aí. Quem é essa? Então, essa é a empresa que a gente gosta bastante, que a gente carrega bastante tempo na carteira, que foi empresa com a qual eu comecei minha carreira ali, né, na Merrill Lynch, setor de telecom, que é a TIM, né? A gente vê uma simetria brutal na TIM. Primeira vez que se fala... Acho que é a primeira vez que se fala de telecom aqui. Telecom. Faz sentido, porque assim é um setor Episódio que 22, só agora vai aparecer não telecom. Não interesse em praticamente ninguém. Talvez só os caras, né, mais velhos, que já foram analistas numa época. Mas assim, o que é muito interessante na telecom, na TIM aqui, né? É que ela está num múltiplo absurdamente baixo, que é 3,5 vezes EBITDA. Ela acabou de, né, aconteceu a aprovação da Oi. Só para lembrar que lá atrás, né, quando ela anunciou a compra da Oi, o papel foi a R$17. O tempo passou, ela entregou resultados maravilhosos e hoje ela está R$13,50, né? Assim, fazia até nominalmente falando. Ela repassou para a presa. Ela está gerando muito caixa. Embora ela tenha dificuldade em repassar para a presa, porque é difícil a tarifa subir. Elas vão ter um pouco mais de facilidade agora, tá? Já entrando nesse mérito, porque quando você compra um competidor, né? Eram 4, viram 3, é um negócio muito intensivo em investimento, né? Então, por isso que é importante ter uma consolidação. Se a Oi não vendesse a móvel, ela ia quebrar, então para o consumidor ia ser pior. Então, o fato é que a gente acha que vai ter mais facilidade em repassar preço. Mas não 7%, né? Que é a inflação que a gente deve ter esse ano, 6%, 7%. Mas alguma coisa no meio do caminho a gente acha que ela repassa. Então, é muito barato, num setor que deve ser mais racional, né? E o mais interessante, né? Que aí é o trigger, né? Que a gente sempre fala, pô, mas por que não é um value trap, né? Esse conceito é famoso no mercado, especialmente no Brasil, né? Porque no Brasil tem vários value traps, né? Então, assim, que é aquela armadilha, né? Parece barato, mas vai ser barato sempre. É o que está acontecendo até agora, né? Para nosso desespero. Mas por que a gente acha que não vai ser para sempre? É porque a KKR, né, o Private Equity americano, bidou pela Telecom Itália lá fora. Está num processo de due diligence, que eles abriram due diligence. E a gente acha que pode acontecer. Estão acontecendo algumas movimentações de consolidação lá fora também. Então, a gente acha que a TIM aqui pode acontecer alguma coisa com ela. Seja ser vendida, que a gente acha até provável, se a KKR levar lá fora, ou alguma outra coisa, né? O fato é que é um ativo que é muito bom, sem dívida, muito bem posicionado. Lembrando que a Oi foi fatiada para as três, né? Foi a TIM, a Vivo e a América Móvil, que é a Claro aqui. E a TIM ficou com a maior parte, ficou com frequência, ficou com os consumidores. Ela acha que ela já larga, tá? Isso é bem importante. Numa margem de 60% a 70% dos consumidores legados da Oi. Por quê? Porque ela não precisa fazer investimento. A sinergia que ela fala com a Oi são de infraestrutura, ou seja, é muito mais fácil de capturar e faz sentido. E o Pietro Labriola, isso é importante, que era o CEO da TIM aqui, virou o CEO da Telecom Itália lá fora. Então, está acontecendo negócio lá fora, e eu sempre olhei muito Europa na minha carreira inteira, que acho que o mercado local acompanha menos, né? E aí eu acho que em acontecendo lá vai fazer com que esse value trap deixe de ser... Aqui. Aí pode ser. A gente aposta muito nisso. A Espanha também, a Orange, que é uma companhia, está se juntando com a MásMóvil, que é de outro private equity. A gente ouviu que a Apollo, que é outro private equity, pode bidar pela Telecom Itália também, num processo competitivo. Então está acontecendo muita coisa no setor. Até porque ele é um valor, né? Ele paga muito dividendo. O que aconteceu no passado? Por que ele virou, né, tão... Por que ninguém nunca fala? Porque ele tinha essa dificuldade em crescer, né? Não tinha crescimento nenhum. E estava muito intensivo em capital, né? Muito intensivo em investimento. Então, realmente, mal alocador de capital, né? Não sei se vocês lembram lá, teve a licença 3G lá atrás, na época eu era analista da Merrill Lynch, gastou-se uma fortuna naquilo, a fundo perdido. Então, assim, era um setor que realmente fez muita besteira ao longo do tempo, mas agora está racionalizando, está acontecendo consolidação, está gastando com mais, gerando caixa, pagando dividendo, fazendo recompra. Quem pode, né? Quem pode? A Vodafone, por exemplo. E só como parâmetro, Guerra, assim, quanto na tua conta Vivo negocia? Que a Vivo negocia mais ou menos 4 vezes e meia. Tá.
Então, assim, tem um spread... Até a Telecom Itália, que é o pai dela, né, da TIM aqui, negocia 6 vezes. Tá bom. Lá fora... A Vivo também estava barata, tá? A gente acha que a Vivo também é barata. A América Móvel também. Tudo tá barato aqui. Mas as europeias estão negociando 5,7, as americanas um pouco mais caro. Tá. Mas quando acontece o evento de M&A, é muito mais caro, tá? Aí é outro múltiplo. Não, muda de patamar aí o negócio... O public equity, né? Esse cara, ninguém gosta do setor. Mesmo lá fora, você não vê ninguém falando telecom com brilho no olho, né? Assim, mas quando tem um evento, que foi um pouco o que aconteceu com a Oi, né? A Oi a gente também tinha bastante tempo, mas não tem mais. Saímos lá atrás, mas tinha uma sucessão de eventos para acontecer que a gente achava que ia destravar valor. A TIM até acho melhor, porque é muito mais qualidade, né? Agora com a Oi ela vai... Pô, bem fora do consenso, né, cara? E passando um pouquinho nesse setor, né, você falou telecom, ou pensando mesmo em coisas que você considere, né, um pouquinho mais fora do consenso quando a gente pensa no mercado como um todo, até aproveitando a expertise do grupo, que é muito bottom-up, né? Porque é isso, né, cara? Um mercado de... Ele vai me pegar agora. Não, que tá um mercado... Vai se preparando. Que tá o mercado de EWZ, tá o mercado ETF, né? Tá um mercado de fluxo passivo. Então, você tem várias... esses mundos de valuation que ficam aí no meio do caminho, às vezes quando você vai, né, passeando um pouquinho para coisas menos líquidas, que as discrepâncias aumentam muito, né? Muito. Como é que você está enxergando isso? Se você tem alguma coisa aí na tua carteira que você fala assim, putz, cara, tem um negócio aqui que eu respeito, tem a questão de liquidez. Até o Kellet também falou muito sobre isso aqui no último, né? O Christian, que também é um fã, né, do mundo de small mid cap. Falou, cara, tem que respeitar, mas tem uns negócios que, poxa, deu alguns nomes aqui, né? Tem algo que você tá com... Você acredita que tá muito fora do radar do mercado, do consenso e que você tá enxergando muito valor? Não, tem... Não sei nem se tá tão fora do radar, mas acho que teve muita gente que jogou a toalha, porque, pô, é duro mesmo a vida do... Tem duas, na verdade. Tem a Sequoia a gente ancorou o IPO. A Sequoia triplica desde o... Né, multiplica por 2,5 vezes e vai entregando resultados maravilhosos. Ela faz a logística, né, faz a última milha, né, o trajeto final é o grosso dela. Todos os grandes varejistas ou pessoas que dependem de e-commerce, empresas que dependem de e-commerce fazem o grosso faz com ela. Tem uma certa competição no setor, mas assim, ela faz muito bem isso. E hoje está tradando a 7,5 vezes EBITDA, né? Então, assim, chegou a tradar 15, as chinesas tradam a 13 hoje. A China também teve o que eles chamam de D-rate, né? Uhum. A bolsa cai, os múltiplos ficam mais baixos, porque tem uma desconfiança geral aí, né? Juros vai subir, crescimento desacelerar, mas ela teve demais, né? Ela sai de 20 para 7,5, sendo que ela cresce, né? E 7,5 parece muito descontado. Sequoia foi a escolha do Kellet pro quadro de medalhas do clube. Aliás, Guerra, vai aquecendo aí que a última pergunta vai ser qual papel você escolhe para o quadro de medalhas do clube. Sequoia foi a do Kellet. Mas eu não vou nem falar de Sequoia, porque acho que a provocação aqui, algumas pessoas sabem, né? É uma empresa menor ainda. A Sequoia tá valendo R$1,5 bilhão, então é uma empresa pequena, mas como ela é uma corporation, ela não tem dono, né? Então ela negocia muito. Tava até vendo hoje, acho que ela negociou R$30 milhões. Então você não tem grande dificuldade de... Né? Tem alguma, mas não é grande dificuldade de entrar e sair. A outra é a WDC, né? Que é uma empresa que a gente também entrou no IPO, que a gente perde relativamente bastante, mas é uma empresa que está expandindo muito no solar, que está tradando a 8... Ela tem uma exposição... WDC empresa de... Então, ela tem uma exposição a solar hoje, e a Telecom, que é o grosso dela, e infra geral. O Telecom é ruim, tá indo mal. Ela sofreu um pouquinho com o problema da cadeia de suprimento, mas ela tem uma parte no solar que está crescendo muito, que deveria tradar outro múltiplo, que é um pouco que a Intelbras. Aconteceu com a Intelbras. Né? Se a gente esquecer todos, ela trada 8 vezes lucro, né? Se esquecer todos, já valeria a pena só com os business que ela tem. Mas ela tem um negócio de solar aqui que está crescendo, que ela faz bem, que está muito mal precificado. E solar a gente sabe que vai ser, né, em algum momento do tempo. Mesmo o Telecom, tá? Eu não acho o business de Telecom ruim dele. Tá lá, já tem margem, enfim, ele opera bem. Então, assim, mesmo isso faz sentido. Mas, assim, 8 vezes lucro, sendo que quase 1/3, né? Acho que é cerca de 1/3, precisa só double check, já é solar, que está crescendo. É uma empresa que cresce, tá? Cresce a 20, entregou um crescimento, assim, espetacular nos últimos anos, mesmo em épocas de crise, né? E agora também, entregou outro resultado com bastante crescimento. Isso é uma posição menor nossa, mas que a gente acompanha desde o IPO e que a gente gosta por essa exposição em solar. E pelo valuation, principalmente, né? Porque agora saiu a 15 vezes lucro, a Intelbras estava 20, hoje está 8, a Intelbras talvez seja 15, né? Assim, é o que você falou, né? Quando você vai acaba se cobrando um prêmio muito grande pela liquidez, né? E aí te dá chance. Agora, acertar o timing também é muito difícil. Então, você tem que ter um pé lá que te dê conforto, né? Não pode ser...
A posição que a gente tem hoje dá bastante conforto. O Vanderlei, que é o CEO e fundador, a gente fala direto com ele, é um cara acessível, muito bom. Então, assim, o cara sabe que a empresa vai bem, sabe que já passou por momentos como o atual, que a empresa era até pior, porque tinha menos solar. Então a gente gosta, é outra empresa que Qual a gente ticker, Bruno? Essa eu vou anotar aqui para fazer o dever de casa. Cara, te falar. WDC, pô, me pegou. Acho que é WDC... Posso falar, não? Pô, essa aí LVTC3. Nossa senhora. LVTC3. Aí. Já tinha ouvido falar, não? Não, nunca ouvi, mas deixa o Bruno continuar aqui. W o quê? Não, eu tô tentando lembrar aqui. Porra, começou bem. Qual é o ticker, Guerra? LVTC3. LVTC3. Como ela tem alguma que a gente acha que ela tá... Assim, como ela tem várias. Tinha a Multilaser, né? Que saiu também. Foi uma safra de IPOs ali num período... Tá muito barato. Mas a Multilaser não tem mais dependência governamental, né? Então, assim, a gente gosta bem menos, mas também tá muito barato, né? Essa parte da bolsa tá muito barata, porque cresce, né? Sim, interessante. LVTC3. LVTC é bem interessante. Para quem não tiver, para poder carregar, né? Interessante, bacana. Por exemplo, é mais fácil você pensar, não, vou carregar para minha filha. Minha filha vai fazer 6 anos. Eu prefiro Petrobras ou LVTC, né? Pô, LVTC sem dúvida, né? Interessante. Porque se tiver tempo e tal, não sei o que, daqui 10 anos. Com teu filho? Meu filho tem um e pouquinho. Aí. Meu filho tem que comprar Bitcoin pra ele, alguma coisa assim, não, que pra ele vai ser LVTC, melhor, né? Não, sei lá, pros amiguinhos dele, alguma coisa assim lá no futuro, não sei o que vai ser. Eu falo, porra, por que você não comprou NFT? Porra, eu não entendia nada na época. E até, aliás, fazendo já a chamada do próximo clubinho, o tema vai ser cryptocurrency. É verdade. André Portilho. O Portilho vai vir aqui comandar. O Felipe também vai estar aqui. O Felipe aqui vai ser cripto. Próximo clubinho cripto. Guerra, antes da gente fazer a sua provocação, qual a sua escolha para brincar aqui com a gente pro quadro de medalhas? É bom que você vai pensando aí qual papelzinho que você vai mirar para os próximos 3 meses, né? Obviamente, sem performance relativa ao Ibovespa. A gente gosta de trazer aqui para a mesa do clube o momento deu ruim, cara. Que é um momento que a gente gosta que os gestores compartilhem não só histórias realmente que não foram tão felizes ali em termos de performance do investimento, que é um momento que a gente não vê subir toda hora ao palco ou aparecer toda hora nas entrevistas, e no clube acho que a gente acha que é um ambiente para se falar sobre isso, mas também o aprendizado que trouxe. Né? Então aquele momento que você realmente fez o dever de casa, se dedicou, jogou toda a energia, foi grande para o investimento e deu um retorno negativo, deu um prejuízo, custou, dói, mas também ficou aquele aprendizado ao longo para a carreira, para filosofias, abordagem de investimentos, ou processo de tomada de decisão, trouxe algum aprendizado. Não, sem dúvida. Algo te passa assim nesses 21 anos de carreira? Não, passa. É uma excelente pergunta. Foram alguns, infelizmente, né? Não foi um só. Estou tentando lembrar aqui de... Teve um que não era uma posição tão grande, mas a gente visualizou... De novo, né? A gente gosta de coisas assimétricas que tem um trigger, né? Então tinha um case lá que me ocorre, que era... A Boeing ia comprar parte da aviação comercial da Embraer, né? Então fez um deal. Aí você fazia a conta da Embraer com aquilo, assim, ela tava de graça, saísse aquele deal... Assim, a ação tinha que subir 50%, que é mais ou menos nossa filosofia. Só que a gente achava que, em não saindo do deal, que era uma possibilidade, sempre existe, e abrir tinha multa, não era uma coisa simples, né? Então a gente estava um pouquinho mais... Mas em não saindo do deal, não teria tanto downside, né? A ação não cairia tanto. E aí foi um erro de avaliação nossa, esse com certeza. Até porque é uma ação muito cíclica, né? A Embraer era uma baita empresa no Brasil, mas é cíclica, é difícil, ela não gera muito caixa, ela é um pouco mais alavancada. Hoje ela está até muito melhor do que ela estava à época, tá? Mérito total do novo CEO. Mas na época não. E a época o papel cai bastante, e a gente não achava que ia cair tanto. E aí você fica com aquela decisão difícil, será que a gente estopa depois de 20% de queda? Não estopa. Isso, assim, acontece, tá? Sim, assim, vou dar mais um exemplo aqui, né? Se o processo da Eletrobras não sai, a ação vai cair 20% ou mais, tá? Lembrando que ela foi mais ou menos, ela tá R$35 hoje, ela foi mais ou menos a 28 quando o Wilson Ferreira saiu, que ali ele jogou a toalha com relação ao processo. O Wilson, só para resgatar, ele foi presidente da Eletrobras, responsável pela privatização, ele sai mais ou menos 1 ano e meio, assumiu o Limp, que é um cara... mais político, menos até técnico também, mas não tinha experiência do Wilson, está fazendo também um excelente trabalho. Mas assim, ali quando o mercado jogou a toalha foi a 28. Essa queda pode acontecer de novo. Então assim, o que a gente aprendeu com isso, né? Errei e aprendi é dimensionar melhor tamanho.
Interessante. E aí você vê qual é a simetria. A Eletro, por exemplo, como a Eletrobras, como a gente acompanha há muito tempo, a gente sabe exatamente assim, quais são os que a gente chama de outcome, né, de cenários possíveis. Sim, a gente traça sim, muito sim. cenário, né? Cenário que deu errado, cenário que vai dar certo. O aprendizado que fica ali pro case da Boeing e Embraer, o stress test de vocês foi muito amigável, foi muito leve, exatamente. né? Ou seja, vocês estavam... Vocês viram uma simetria, tinha um evento, no caso, né, chamado de gatilho, a compra da Boeing para a Embraer. Caso não acontecesse, ou seja, foi um cenário mapeado também pelo time, olha, pode cair X. Né? Caso 3 vezes X. fomos pro evento, não aconteceu, só caiu muito mais do que X. Então o stress test de vocês estressou pouco. Perfeito. Agora, para a Eletrobras, o aprendizado o stress test de vocês já está mais robusto aí para avaliar cenários adversos. Interessante. Faz sentido, cara. Não, mas tem muita coisa nessa linha. Não, tem muito. A Sabesp também, a gente estava comprando, na outra eu errei, que a gente quando aprovou o marco, o papel foi a 60%. Você vê como tem potencial, né? Aprovou o marco, qual que é o seguinte? Era privatizar. Acabou não acontecendo, veio o Covid, enfim, um monte de coisa. O Covid já tá, mas enfim, não aconteceu a privatização. Mas o fato é que o papel bateu 65%, hoje está 45%, porque não aconteceu a privatização. Mas assim, aqui hoje, na Sabesp, por exemplo, e a gente não vendeu, tá? A gente apostou, não vendeu, porque a gente achava que vinha privatização. Então a gente tomou, a gente reduziu também, mas tomou uma bela queda. Hoje ele está 45%, então hoje a simetria parece muito melhor. Assim como a TIM, a simetria parece muito melhor. A Eletrobras Tô também curioso para essa gama de assimetrias barra gatilho, o que você vai para o quadro de medalhas antes de você escolher e anunciar aqui. Uma coisa que os membros do clube cobram muito de todo mundo que passa aqui é dica de série. Que a gente também sempre vê os gestores, Faria Lima, Rio de Janeiro, passando, indicando livro, indicando, enfim. E aqui a gente explica no clube, ninguém quer ler, tá todo mundo no seu momento mais de lazer, mais despojado, mais descontraído. Quer assistir uma série. Você assiste série, costuma ter esse costume. E se tem alguma que vem na sua cabeça para você compartilhar aqui com a gente? Não, costumo, gosto. Tem uma que eu tô assistindo agora, que eu recomendo fortemente. Não é tão relaxante, digamos assim, porque o tema é pesado, tem muita informação, mas assim, é muito bem feita, que é o Segunda Guerra em Cores, que é da Netflix. Você já ouviu falar, cara. Não, que é assim, inacreditável o trabalho que eles fizeram, né? São, acho que 10 episódios. São 10 episódios. E acho que depois vai ter uma continuação, enfim, mas é muito bem feito. E aí você entende a guerra mesmo, de uma forma... É diferente de ler um livro, eu li bastante sobre a guerra, mas é diferente. Ali você vê, e tá lá, tá o Churchill, tá o Hitler, você vê o componente sorte na resolução da... componente aleatório. Aleatório, ou divino, né? Mas é um monte de coisa, um monte de decisão errada que leva ao resultado que, né, seria outro se não tivesse tomado aquela decisão. Interessante. Enfim, pro nosso bem até, porque de via de regra foi o Hitler que cometeu bem mais erros do que os outros. Então, assim, é bastante interessante a série. Bacana, qual o nome? Segunda Guerra em Cores, né? Segunda Guerra em Cores, fica aqui registrado. Tem outras também, mas essa daí acho que é a que vale mais. É um pouco pesada, mas... Bacana. Succession também é uma série legal. Sabe qual é a plataforma? Netflix. Netflix. Melhor ainda. Mais acessível, acho que todos já assistem Netflix. E, cara... E aquele... Qual que a gente vai colocar no... Né? Lembrando que nunca é recomendação de investimento, mas sim uma brincadeira aqui, o bate-papo, isso né? não é recomendação, isso é uma brincadeira. Lembrando que até é uma brincadeira ingrata, mas... Fazer isso de outro jeito seria, acho, difícil ou complicado. Por que é ingrato? Por chamar um gestor onde ele, de fato, está analisando vários cenários. O trabalho dele é montar uma carteira resiliente ao tempo. Vem aqui escolher um papel. Uma janela de 3 meses. Um ano eleitoral, os Estados Unidos subindo juro, conflito do leste europeu. E você vai ter que cravar aqui, brincando, o que vai acontecer praticamente no segundo trimestre de 2022, né? Então, assim, obviamente, é só uma brincadeira. E que muitos passam aqui levam a sério. Mas obviamente não passa aqui de uma brincadeira com todo mundo que vem aqui na mesa central do clube. Guerra, o seu papelzinho para os próximos 3 meses. Eu tô curioso, porque você passou aqui essa resenha inteira falando de realmente interessante, muitos papéis com boas assimetrias e com gatilhos no radar. Agora eu tô curioso para qual desses você vai escolher para brincar aqui no quadro de medalhas do clube. Eu vou arriscar aqui, vou colocar a Sabesp. Por quê, né? Porque, né, embora quem possa comprar, eu vou me arrepender, eu vou perder o quadro de medalhas, mas o fundo agradece, então no fim do dia o que importa é o fundo.
Mas a Sabesp, porque eu acho que nos próximos 3 meses ele deve ganhar momento aí, ou o Tarcísio ou o Garcia. O Garcia tá com 3%, ele deve... Tem uma data importante já no início do segundo trimestre, que vai pegar aí a sua janela para o quadro de medalhas, que é 2 de abril, é a data para descompatibilização. Perfeito, Então, perfeito. o Tarcísio, se vier para a corrida eleitoral para o governo de São Paulo, ele tem que realmente entregar o cargo de ministro. Perfeito. Então, já é uma indicação concreta, e aí já começa a mudar a cobertura de Perfeito, imprensa, perfeito. já Você vê começa que a entrar você no tá game. pensando melhor que eu na janela. Não, eu tô... Perfeito. Esse trigger é bom mesmo, porque aí na Interessante. pesquisa ele já aparece. Se bem que ele já tá aparecendo, né? Vamos ver a Mas próxima. tende a ganhar mais Tende a ganhar, momento, sem mais dúvida, visibilidade, sem mais dúvida. cobertura, Concordo. penetração na mídia. Concordo. Sabesp é a sua escolha, a escolha de Luiz Henrique Guerra da Logos Capital Sabesp para o quadro de medalhas do clube, Bruno Lima, ticker de Sabesp. Esse é fácil, cara. Esse aí. Esse Não é vai fácil, ser não, esse que a outra tu fácil. começou fácil, Não, bateu aquilo no muro, doeu em mim. SBSP3. Como é que é? SBS P de pato 3. SB, SP3. Sabesp tem até DR, né? Sabesp É verdade. Sabesp é Verdade, dos tem poucos... até DR. Guerra, muito boa sorte, então, para o quadro de medalhas do Clube da Exame Invest. E só lembrando, pessoal, o link para Logos Capital tá aqui na descrição do vídeo. Logos Capital também aberto nas plataformas do BTG. Fica aqui o convite em nome do Guerra, CIO da Logos Capital, para entrar, conhecer melhor as lâminas do fundo, toda a equipe e as filosofias de investimento da Logos Capital. Guerra, muito obrigado, cara, por prestigiar a gente aqui nesse episódio 22 do Clube da Exame Invest. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, excelente. Estou à disposição aí nas próximas. Vamos nos falando, sem dúvida alguma. Ótimo. Bruno Lima. Pô, obrigado, cara. Obrigado pelo tempo, todo mundo, óbvio. Bom rever a galera, né? Sempre bom o Guerra das Antigas pra caramba. Então, pô, sempre um prazer inenarrável. Pessoal, o episódio 22 do Clube da Exame Invest fica por aqui. Nos vemos semana que vem. Um grande abraço.